Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 25 de julho de 2024, também conhecido aí como Dia do Café. Vocês acreditam? Hoje é o Dia do Café. E por que tem esse nome? Você deve estar pensando. Eu sei que você está curioso, né? Por quê? Porque é o dia 25 de julho. Pois saiba que dia 25 de julho é aniversário do Kleber Café. O Kleber Café, que é o percussionista da banda Araqueto. Então hoje é o dia, não do café. Você achou que era do café? Acho que não me expressei direito. Não é o café coffee em inglês. É o café, o Júlio Café, que é o baterista do Olodum, né? Então eu acho que eu me expressei mal, mas parabéns aí, Igor Café, pelo seu dia, fechou? Baterista aí do Timbalada, fechou? Vamos começar logo aqui, parabéns, já deu os parabéns aí, vamos falar de show, que é o que interessa. O resto não tem pressa, já diria o famoso Paulo Cintura. Pois é, meus amigos, hoje aqui episódio duplo, show 442 e 443, que aconteceram aí, ó, respectivamente, em Boituva, no último domingo. Hoje é quarta-feira. Tô voltando do show 443 e o 442 parece uma escalação da seleção brasileira, não parece? 442? 442 dá 10. Mas tem um goleiro, né? O goleiro não entra na conta, é isso mesmo, 442. Enfim, vamos lá, vamos falar aqui do show 442 primeiro, que aconteceu lá em Boituva. Mano, foi um show bem legal, hein? Eu tava indo meio desanimadinho, assim, ó. Porque eu falei, puta, eu passei o domingo inteiro comendo churrasco na casa do meu cunhado, lá em Morato. Aí fui pra casa, entendeu? E tava ali, porra, aquela preguicinha de domingo, cheio de barriga cheia. E aí falei, putz, tem que ir lá pra Boituva. Mó rolê, mano. Ainda bem que dessa vez a gente... Os moleques foram até em casa. Porque geralmente é mais triste ainda. Porque a outra vez que nós foi, a gente se encontrou em Jundiaí. Aí nós saímos de Boituva, eu passei em frente à minha casa, dei um tchauzinho pra minha esposa, falei, oi, tudo bom? Eu vou ali em Jundiaí, já volto. E gastei mais uma hora indo em Jundiaí pra deixar os moleques voltando. Foi uma baita burrice. Aí dessa vez não, nós saímos de Cajamar, eles foram dar em casa, e nós fomos de casa pra lá. E eu tava meio, tipo assim, falei, mano, pra que eu tô indo lá, hein? Mas aí chegou lá, eu antes de chegar lá, deixa eu contar, né? Falei, mano, tô querendo ficar bom em CMC. Então eu quero CMC sempre que der, né? Aí chegou lá, tava meio vazio. Aí eu já falei assim, já não sei se eu quero CMC não, hein? Mas olha, tô de parabéns, Diogo de domingo. Diogo de hoje não, Diogo de hoje já amarelou, mas o de domingo, parabéns aí, porque você conseguiu realmente cumprir o que você planejou. Porque eu fui pensando, você me chegou lá, a casa meio vazia. Eu falei, oxe, você me ensina nada, a noite é sua, você que vira aí, que era a noite do Alan Kushner. E aí no fim das contas eu falei, não, pode jogar nos peitos do pai. E aí, mano, foi um puta show legal. Acredita? Todo mundo foi bem, foi muito divertido. O caminho também é sempre divertido, viajar com meus amigos. Então valeu a pena no fim das contas. É isso que importa, né? Vamos embora com os 3 pontos. Isso é do show de domingo. O show de hoje foi com o Jansão, aqui no Gruta Rock Bar, o primeiro show que o Jansão fechou na vida dele. Hoje ele voltou depois de 13 anos. E eu falei, olha, Jansão, que sucesso, hein? Quantas pessoas tinha no primeiro? Aí ele não lembra. Eu falei, hoje tem 8, olha que sucesso, hein? Não tinha 8, tinha um pouco mais, mas tinha bem pouco. Tinha uma hora lá que tinha 8, aí o cara foi na praça e conseguiu trazer mais gente. Mas foi bem complexo assim, aí hoje eu já amarelei. Porque o Jansão falou assim, quer ir primeiro? Eu falei, não, Jansão, vai você faz aquele oba maroto, depois você me chama. Lá no Hilários, que tava sold out, você quis ir primeiro. Agora que tem 8 pessoas, não quer que eu vou? Não, lá eu tinha coragem, aqui eu não tenho não. Aí ele falou, não, beleza então. Aí ele foi lá e fez o esquenta, me chamou. E aí também foi um show legal, mano. O do Jansen foi bem melhor que o meu, é claro, né? Mas eu também gostei. Teve só, tipo, uma piada ou outra assim, que foi mais ou menos. Mas no frigir dos ovos, foi bem gostoso, viu? Fiz 2 músicas só. Aí o Jansson falou assim, nem fez a música dos peixes. Falei, eu não, hoje eu tava querendo ir embora logo. Mas no fim das contas tava bom, pô. Fiz 10 minutos, foi legal. Sobre o Chora Isso, eu queria contar aqui um bagulho.
Eu não sei se eu já contei, se eu já contei, desculpa aí. Antes disso, eu queria falar pra você acelerar aí, bota no 1.5, que a velocidade certa de se ouvir esse podcast é no 1.5, vai ver que fica bem melhor. Mas eu tava pensando esses dias o seguinte, eu vou chupinhar uma pauta do André, que na verdade eu aperfeiçoei uma teoria da conspiração do André, que ele falou no podcast dele, André Otávio Podcast, depois vocês ouçam aí. Mas o que acontece? O André levantou uma questão e eu elaborei ela mais ainda. Porque o Trump, né? Sobre o atentado do Trump, vamos falar aqui sobre política internacional. O atentado do Trump, todo mundo sabe que qualquer criança americana sabe atirar de fuzil R-15, certo? Certo. Então esse cara, ele tava com um fuzil R-15 e errou o Trump. O maluco tem uma cabeça do tamanho de um Celta e é laranja. Não tem como errar esse cara. Entendeu? O maluco, eu fiquei pensando isso, graças ao André, né? Fiquei matutando e falei, peraí, realmente, ele não deve ter errado, porra, não tem como ele errar um cabeção daquele, parece um bonecão de olhinho da laranja, não tem como. E aí eu fiquei pensando, sabe o que eu acho que aconteceu? Olha a minha teoria. Todo mundo sabe que o atirador acabou matando um bombeiro que morreu como herói. Qual é a minha teoria? O atirador, ele tinha um caso com o bombeiro, só que ele sabia que o bombeiro tinha família e filhos, e o bombeiro não queria se assumir, entendeu? Aí o cara falou assim, eu vou te matar. Aí o bombeiro falou, não, eu tenho filho e não sei o que. Aí o cara bolou um plano e falou, mano, eu vou matar de um jeito que ele ainda vai morrer como herói. Ou seja, os filhos dele vão sofrer que não tem pai, mas, por outro lado, não vão. Eu preciso pensar, fazer de um jeito que eles não desconfiem que eu queria matar o meu cônjuge, meu amante. O que ele fez? Foi lá, meu amigo, planejou tudo certinho e deu um tiro só de raspão na orelha do Trump. E aí todo mundo, ninguém vai investigar pra saber se ele tinha um caso com o bombeiro, porque ninguém pensou nisso, entendeu? E aí, meu amigo, nisso ele se livrou e de quebra ele ainda salvou a memória do amor dele, entendeu? Porque ele tava muito puto, mas ele não queria destruir a reputação, sabe? Não queria causar essa dor na família. Então, meu amigo, foi isso que aconteceu, vocês acreditam? Olha, não espalha, vamos manter só entre nós, porque pra gente manter aí, né, a honra, né, desse bombeiro. Ó, eu queria falar que isso tudo foi baseado em nada, viu? Foi o André que falou. Então, se alguém tá reclamando aí que eu tô sujando a memória, se bem que, mano, eu acho que se meu podcast fosse em inglês, eu não teria coragem de postar isso, mesmo sabendo que ninguém vai ver, porque correria o risco, entendeu? De chegar em alguém e tal. Mas aqui não vai chegar, né? Mas é isso, você sabia? Eu queria dar uma dica também pra vocês agora. Mudar de assunto completamente, que esse assunto ficou meio mórbido. Mas eu queria dar uma dica pra vocês de uma série e falar uma curiosidade dessa série, que é a série Shameless. Não sei se eu já falei dela aqui, mas vou falar de novo. É a minha série favorita, Shameless, da atualidade, né? Não de todos os tempos, mas que eu tô assistindo agora. Ela é a minha favorita, é muito legal, tem muita piada. E é uns episódios grandes, porque não é comédia especificamente, sabe? Mas é bem engraçado, assim. E é uma família bem fudida lá de Chicago. Então é muito legal você ver os americanos se fuderem, né? Porque você assiste filme, parece que os Estados Unidos é um mar de rosas do Iapoque ao Chuí dos Estados Unidos, que deve ser Howard Knives e Sharon Knives, que é o Iapoque, deve, não sei porque eu falei isso, desculpa. Mas enfim, essa série mostra o lado pobre lá dos Estados Unidos, sabe? Então, mano, é uma família bem fodida, assim. Tem uma cena, mano, essa cena foi embaçada, hein? Eu assisti anteontem essa cena, que a filha, vou dar um spoiler aqui, mas é da 8ª temporada. Quando você chegar lá, você começar a ver agora, você nem vai lembrar mais disso. Mas enfim, vai vendo. Tem uma personagem que a filha é a segunda, a segunda mais nova. Esqueci o nome dela agora. Mas enfim, ela tá adolescente já. Eu comecei a assistir, ela era criança, mas tô na 8ª temporada, ela já tá adolescente, quase adulta, tem filho e tudo. E aí ela virou soldadora. Certo, virou soldadora. Aí mostra a cena ela soldando tava cortando um tubo com... Você vê que mesmo quando eu fujo, acaba acontecendo um conto metalúrgico aqui, né? Mas vamos lá. O conto metalúrgico, né? O que aconteceu? Ela... Esse aqui mesmo, fica perto. Aí, ela tava lá soldando, tava cortando um tubo com maçarico.
E aí, antes disso, pra já ambientar vocês, né, a audiência, eu achei muito bom. Os roteiristas dessa série são muito bons. Aí, ele meio que pra mostrar assim que ela tá num trampo mais ou menos, um cara pega e vai embora, né? Um soldador sai assim, fala, tô indo embora. A ela, mas já não sei o que, eu vou fazer hora extra. Ele falou, não, isso aqui não tem segurança nenhuma, isso aqui é uma jossa. Pra mostrar que não tinha segurança, né? Beleza. Aí ela tá cortando o tubo. E aí, meus amigos, quando ela termina de cortar, a ponta do tubo que ela cortou cai no pé dela, mano. E arregaça o pé dela, porque não tá com botina de aço. Certo, arregaçou o pé. Aí ela vai no médico e aí ele mostra mais isso, né, de como é a saúde lá nos Estados Unidos, que é assim, não tem ideia, não tem churumelas. Se você não pagar, meu amigo, morreu. Aí ela pegou, mano, foi pro médico, aí o médico pegou, limpou os dedos e falou assim, então, se você fizer uma cirurgia, você pode ainda ter seus dedos do pé, 3 dedos do pé. Se você fizer a cirurgia, você pode ter seus dedos. Aí ela falou, mas quanto custa a cirurgia? Ele falou, $50 mil. Ela falou, vixe, e pra arrancar? Aí ele falou, pra arrancar aí é só a cirurgia de arrancar e a sutura e a cauterização é $7 mil. Ela falou, eita porra. Aí ela foi pra casa e falou pro irmão mais novo, que é uma criança. Ela tomou vodka, tomou um monte de calmante pra dormir, pra pagar, e falou pro moleque cortar. E nisso o moleque desmaia, que não consegue cortar os dedos da irmã, tá tudo necrosado, e desmaia. Aí chega o pai muito louco, o pai dessa família, é o mais doidão de todo, que é o Frank Gallagher. Ele chega lá loucaço em casa, e aí ele vê ali, ele percebe que o pé dela tá assim descoberto, tem uma tesoura do lado. Aí ele entende o que é pra fazer, e aí o pai vai lá e corta. Mano, essa cena é embaçada, hein? Ele corta com a tesoura de cortar chapa, meu amigo, nossa senhora, que agonia. E aí me lembrou um conto, que na verdade não é um conto, isso aqui não tem graça nenhuma, tá? É só um fato que ocorreu comigo, que me lembrou dessa série, que uma vez eu descobri pra que serve a botina com bico de ferro. Que eu já imaginava, né? Ninguém é idiota também de não saber. Mas um dia eu utilizei o bico de ferro, inclusive descobri que por trás do couro preto, o bico de ferro, pelo menos da marca que eu usava, era rosa. E como é que eu descobri isso? Uma vez eu fui tirar uma peça da plana e ela tava com um calço embaixo, que era pra dar a altura certa ali, né? E aí no que eu puxei, essa peça era bem grandona assim, ó. Aí quando eu puxei ela pra virar, eu não ia tirar ela, só ia puxar e virar ela pra usinar o outro lado. Quando eu puxei, o cálcio veio junto. E o cálcio devia pesar uns 15 quilos. Acho que era, uns 15 quilos. Imagina uma peça de ferro. Tinha mais ou menos... acho que tinha uns 25 milímetros de espessura. Uns 100, 150 milímetros de largura. E uns 450 milímetros de comprimento. Comprimento, né? Comprimento é quando você cumprimenta alguém, né? Dimensão é comprimento. Enfim, tava lá, né? Então você calculou aí, imagina quanto isso dá de peso, um ferro disso aí. E era ferro mesmo, aço. No que eu puxei, caiu esse bagulho. Devia ter uns 15 a 20 quilos. Caiu no meu dedão, mano, e caiu em cima do bico de ferro. Meu amigo ali, se eu tivesse 100, eu não sei se tinha perdido o dedo, mas que tinha feito um belo de um estrago, tinha feito, viu? Olha, hoje eu podia ser aposentado. Não, aposentado não, né? Dedo do pé não aposenta, eu acho, né? Sabia que o pai do Vando, do Vandeck, ele não tem o dedão? Pois é, ele não sabe da joia. Quer dizer, ele sabe porque ele não tem o dedão de uma mão. Ele perdeu o dedão de uma das mãos dele. E aí, sabe o que é engraçado? Que nós pergunta como foi. Eu não lembro agora exatamente. Pra mim que foi cortando o piso. Mas eu tenho quase certeza. Olha só como a vida é doida, né? Eu acho que foi eu que perguntei pra ele, porque o Vando não sabia. Você acredita? Imagina que seu pai não tem o dedão e você nunca teve a curiosidade de perguntar como ele perdeu o dedão. E aí eu pensei isso na época, né? Falei, mano, como é que você nunca perguntou? Ele falou, mano, não sei, porque ele nunca teve. E aí eu parei pra pensar e faz sentido, porque uma coisa é eu conheci o tio Tonho, ele eu já era velho, né? Agora imagina os filhos dele, que desde que nasceu, o tio Tonho não tem um dedo. Eles falaram assim, tá bom, o pai não tem um dedo, pronto. E não se perguntaram, não se questionaram. Só falaram, o meu pai nasceu sem um dedo. Nem quiseram saber. Aí eu perguntei, eu acho que foi isso. Ele tava com a maquita cortando o piso, e aí, vral, imagina, hein?
dedão. E aí disse que aposenta. Ele não aposentou não, viu? Não sei se tem que ser os 2 dedão, porque tem um bagulho assim, que dependendo do dedo não aposenta, mas o dedão aposenta porque, mano, e detalhe, isso, o Vando não era nem nascido, né? Ele é pedreiro até hoje, filho. Maluco pedreiro sem um dedão. Show de bola, né? Ele só não consegue falar que tá top. O joia dele não funciona muito bem. E aí, o que mais que eu queria falar, hein? Curiosidade sobre a série Shameless. Aí vai vendo, né? Eu tô lá assistindo, né, a série. E aí eu assisto dublado, né? Que eu não sou otário. Quer dizer, eu sou otário de não saber falar inglês. Isso eu sou otário, beleza. Agora, se você não fala inglês e ouve legendado, né? Assiste legendado, aí você é otário, né? Você sabe quem você é? Você é o cara que reclamou quando trocaram as lamparinas por lâmpada elétrica. Você é esse cara. Entendeu? Tinha uma tecnologia que foi ultrapassada, ou seja, que é você assistir uma coisa numa língua que você não fala, e aí tá escrito na língua que você fala, ou seja, uma tecnologia ultrapassada da época do Charlie Chaplin, tinha essa tecnologia, e aí foi suprimida sob uma tecnologia chamada dublagem, que são atores que vão lá e falam na sua língua. E você fala, não, quer saber? Eu vou ouvir sem entender porra nenhuma, e em vez de prestar atenção na cena, eu quero ler. Porque às vezes também o cara não tem tempo de ler livro, pode ser isso, né? Aí se você não lê livro, mas assiste legendado, aí tudo bem. Na sua cabeça você tá lendo um filme, né? Acho que é isso, acho que é essa que é o pensamento. Então, enfim, eu assisto dublado, né? Aí, no final do episódio, fala assim, com as vozes de... E aí fala o nome dos dubladores. Então fala, com as vozes de... Wendel Bezerra, não sei o que lá. Aí eu tô ouvindo, e aí pegou e falou, assim, depois de uns episódios, falou assim, com as vozes de não sei o que lá, Camila Masri. Aí eu falei, caralho, Camila Masri, é comediante, conheço ela, tem um WhatsApp dela, mandei um WhatsApp pra ela, falei, acabei de ver aqui Shameless, você dublou, né? Ela, dublei, e eu não tinha percebido, deixa eu abaixar aqui que tem os homens, atividade, os homens estão embaçando. Então, aí eu mandei até uma mensagem pra ela, falei, caralho, que da hora, eu tô assistindo uma série aqui, minha série preferida, e falou seu nome aqui. Aí ela falou, eu dublo a Sierra, porque eu não quis falar. Na verdade, também tem essa, né? Eu mandei mensagem pra parabenizar, porque realmente eu achei do caralho, alguém que eu conheço tá na HBO Max, achei da hora isso, uma atriz que tá dublando uma série minha série favorita, uma menina que eu conheço dubla, eu ia mandar mensagem pra ela pra parabenizar. Certo? Certo. Mas depois que eu vi, eu fiquei tentando descobrir qual era ela. E aí eu não descobri. E aí eu não falei pra ela que eu não descobri. Certo? Certo. Mas agora, pensando aqui, falando em voz alta pra vocês, eu percebo que se eu fosse ator, tivesse dublado um filme, e alguém tivesse falado pra mim, vi seu nome, mas eu não consegui identificar quem é você, eu ia falar, eu sou ator, meu amigo. Sabe por que você não identificou? Porque eu não tô lá. Quem tá lá é a Sierra, que é a personagem. Entendeu? Tá ligado? Então eu vacilei de te falar que eu não tinha... De não falar que eu não tinha reconhecido. Eu devia ter falado. Porque se eu não reconheço, é porque ela fez o trabalho dela direito. Então, Camila Masri, se você tá ouvindo aí, parabéns, eu não identifiquei sua voz, porque você interpretou muito bem. Então não era você, né? Era a Sierra. Entendeu? Então é isso, fica aí a minha recomendação, assistam Shameless, é muito boa essa série. Agora eu tenho também uma bronca aí, né? Defendi a dublagem, então o pessoal da dublagem aí, eu sei que vocês estão felizes que eu defendi vocês, mas, porém, entretanto, também tem que falar que não é exatamente a dublagem, mas a versão brasileira, Herbert Richards, eles faz uma coisa que aí eu já não entendo, não sei de onde que vem isso. Depois, se alguém souber, até me fala quem é o responsável por isso. Porque eu tô lá assistindo a série Shameless. Aí todo dia começa, e quando termina a abertura ali, né, fala Shameless. Beleza. Isso até a 4ª temporada, 5ª temporada. Aí, em uma determinada temporada, que eu não sei qual, ao invés de falar Shameless, eles traduziram o nome. E aí falava assim, Os Desajustados. Meu amigo, Shameless, eu vou traduzir pra vocês aqui, que eu conheço minha audiência, tá bom? Que vocês assistem filme legendado, mas não sabem falar inglês, eu sei que vocês são burrão. A gente é espelho, eu sou igual a vocês, tá bom? Não tô falando mal não, eu sou tão burro quanto.
Entendeu? Mas mesmo assim eu vou explicar pra vocês aqui, pro meu público. Quando eu falo assim, meu público burrão, quem é o burrão já sabe que é o burrão. Já fala assim, eu sei, Diogo, você tá falando comigo, mas eu não vou, tá bom? Não vou denunciar ele aqui. Mas se você já sabia, só releva. Mas o que acontece? O shameless significa shame, vergonha, e less é de topless. E topless é o quê? Sem o top. Então less é como se fosse sem. Então shameless é mais ou menos como se fosse desavergonhado ou sem vergonha, sabe? É mais ou menos isso, certo? Certo. Aí eles me traduz e coloca lá assim. Aí começa a série e depois de 5 temporadas, viu? Não foi assim, começou já não. Depois de 5 temporadas, peraí, rapidão. Obrigado. É nóis. Será que o reconhecimento facial, ele sabe que eu sou homem e fala obrigado? E aí quando é uma mulher, ele fala obrigada? Eu vou, na próxima reunião de condomínio, eu vou lá e vou falar, eu acho que a gente tem um problema sério pra tratar aqui, meu amigo. Eu sou um cara democrata, progressista, republicano, entendeu? Então eu sei dos meus direitos e sou um cara politicamente correto na minha fala. Vocês vão ver que eu vou até deixar um trechinho de show aí depois, que eu tô com essa mania agora de colocar um trecho de show pra me diferenciar. E eu vou deixar uma piada bem politicamente correta que eu postei, que foi lá do show de domingo, vou cortar aí pra vocês. Enfim, eu sou muito, muito politicamente correto. Então eu vou falar na reunião. Nós temos um problema sério aqui, pessoal, meus queridos condôminos, amigos vizinhos. Nós vamos falar o que é, senhor Diogo, nosso artista. Você é o único artista desse condomínio. Vou falar, muito obrigado, viu, minha esposa. Mas eu tô falando agora com a galera aí. Só minha esposa que vai achar que eu sou artista. Não sei, não devia ter explicado, né? Desculpa. Aí eu vou falar assim, então, é o seguinte. Vocês não acham que é muito ofensivo o robozinho ali, tá? Reconhecimento facial, falar obrigado e não obrigade? Ele tem que falar obrigade, obrigadix. Obrigadix, que é com X, né? Como é que fala? Você que é esquerdista, é meu ouvinte. Esquerdista raiz mesmo, aborteiro, fuma maconha, não toma banho, gosta do Che Guevara. Me explica. Escrever, beleza, é um X. E como é que fala? É obrigadix? Então é isso, nada de armas, use camisinha e volte no próprio. Por que eu terminei assim, né? Bom, para não terminar assim, eu vou botar uma piadinha aí, tá bom? E desculpa por não ter mais música de fundo. Eu adorava aquela musiquinha também. Eu entendo vocês que vocês estão sentindo falta. Mas o Spotify tirou a ferramenta de criação e agora vai ser assim pra sempre, infelizmente. Se você ouvia por causa da música, desculpa. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Uau, nossa, que faz, meu Deus do céu. Eu tenho um tio que ele gosta muito de carro, sabe? Ele é apaixonado por carro. Só que agora teve um AVC. E ele só enxerga um carro da Volkswagen agora. Porque onde ele vai, ele vegeta. Nossa! Vai pro inferno comigo, você, essa mesa aí, vai comigo. Vai sim. Eu fui cancelado dessa piada, acredita? Eu postei no Instagram, a fisioterapeuta me cancelou. Você é fisioterapeuta? Aí, essa